Vamos lá, galera, mais uma aula agora, tá? A gente vai falar agora sobre gerência de dispositivos, tá? Vou voltar aqui. Gerência de dispositivos é uma parte só, uma parte relativamente pequena, tá? A gente vai ver 4 coisas nessa aula. Introdução à gerência de dispositivos, como é que funciona, o que ele faz. O subsistema de entrada e saída, que é o cara responsável por falar com cada um dos dispositivos de entrada e saída. Detalhar esse cara, detalhar como esse cara funciona, o subsistema de entrada e saída. Falar sobre os drivers, que são parte fundamental para que eu consiga falar com os meus dispositivos, tá? Uma aula relativamente curta, acredito que 20, 22 minutinhos já resolve. Então, qual é o objetivo da gerência de dispositivo? Lembra que a gente já estudou gerência de memória, vai ter agora gerência de dispositivo, depois a gente vai ver gerência do processador, depois vai ver sistema de arquivos, que também é um mecanismo de gerência. Tá? Então, hoje a gente está vendo gerência de dispositivo. Qual é a função dele? Tornar a comunicação do sistema operacional, tá? Do sistema operacional, com qualquer periférico, tá? Tornar essa comunicação mais simples e confiável para usuários e aplicações. Então, se eu tenho uma aplicação que quer abrir um arquivo que está no meu disco, esse cara vai ser responsável. Se eu tenho uma aplicação que vai imprimir um arquivo, esse cara é que vai ser responsável. Tá? Essa gerência é dividida em 2 módulos. Tá? Então, imagina 2 módulos aqui, na gerência de dispositivos. Eu tenho o primeiro módulo, que enxerga todos os dispositivos como sendo um balaio só. É o cara que vai fazer a comunicação ser padrão nesse primeiro momento. Eu vou falar com o dispositivo, então vai acontecer isso. As primeiras partes da comunicação que vai fazer esse primeiro módulo. E eu tenho o segundo módulo aqui, que é específico para cada dispositivo. Então eu vou falar com o disco. Então eu vou ter 2 partes específicas. A primeira parte 1, que é o que enxerga todos os dispositivos como sendo uma coisa só, e a parte 2, que é específica para falar com o disco. Vai acontecer a mesma coisa com impressora, com webcam, com monitor, com USB, com escambau. Tá? Então vão ter 2 momentos. O primeiro momento é mais genérico, tá? Que enxerga todos os dispositivos, sabe que o dispositivo existe, e o segundo momento é mais específico, vai direto para o dispositivo que eu quero falar. Tá? E quem faz isso dentro da gerência dos dispositivos? Quem faz isso é um carinha chamado subsistemas de entrada e saída. Como ele vai falar com dispositivo de entrada e saída, então foi dado esse nome a ele. É um subsistema. Subsistema de quem? É um subsistema da gerência de dispositivo, que ele é um módulo do sistema operacional. Beleza? Então, a partir de agora, sempre que eu estiver me referenciando a subsistemas de entrada e saída, por tabela, eu estou falando da gerência de dispositivo. Tá? Então, qual o objetivo desse subsistema? Primeiro, criar uma interface padronizada para os drivers, tá? Que é o último momento de software antes de falar com o meu dispositivo, porque quando eu falo com o meu dispositivo, eu migro para o momento de hardware. Tá? Tem um meio campo aqui que a gente vai aprender que é depois. Eventualmente, um dos objetivos desse subsistema é tratar erros. Porém, hoje, tratam-se muitos erros nos drivers e nas controladoras, que a gente vai ver onde essa controladora está posicionada. Proteção de acesso aos dispositivos, então ele faz uma proteção e padronização de como acessar esses dispositivos. Eu não deixo que os dispositivos sejam aleatoriamente acessados, então existe uma proteção, tem que passar por ele para poder ter algum tipo de acesso, tá? E realizar a bufferização. O que é bufferização? Vamos imaginar que eu tenho 10 arquivos para pegar no meu disco. Eu não pego de um em um e saio entregando para a aplicação que solicitou. Eu pego logo de 2, 3, vou armazenando e vou entregando sequencialmente para que o arquivo possa ser montado completinho, sem delay, sem atraso. Tá? Vocês podem pesquisar depois sobre buffer. O que é bufferizar? Isso acontece muito em vídeo. Quem trabalha com edição de vídeo já deve ter visto muito esse esquema de bufferização, como funciona. Tá? Então aqui são os 2 níveis. Tá? O primeiro nível ele independe do dispositivo, é aquela primeira parte do subsistema. Tá? E a segunda parte ele é dependente do dispositivo, ele conhece o dispositivo, ele fala especificamente com o dispositivo. O primeiro nível enxerga todo mundo como um balaio só, sabe que existe dispositivo, quantos são, por onde eu vou falar com eles, e quando eu quiser falar com um dispositivo específico, eu encaminho a requisição para esse segundo nível, que ele vai diretamente no dispositivo que eu quero falar. Tá? Dispositivos aqui
A gente pode ter HD, pode ter aqui o webcam que está na USB, pode ter aqui impressora, pode ter um teclado e um mouse sem fio, uma rede sem fio, uma placa de rede, um HD secundário, um leitor de CD. Então, tudo isso são dispositivos de entrada e saída e é assim que funciona a comunicação com ele, tá? Então, como eu disse, até falar com os drivers estão associados às requisições a software. Depois que eu falo dos drivers, que eu passo para os controladores, que é quem vai ter o acesso físico ao dispositivo, eu entro na camada de hardware. Depois eu tenho o dispositivo propriamente dito, tá? E qual a função, qual a principal função do sistema operacional? Tá? Voltei para o sistema operacional agora. Qual a principal função disso aí? Na verdade, qual a principal função para o sistema operacional? Para o sistema operacional. Qual a principal função do subsistema de entrada e saída para o sistema operacional? É tornar as operações de entrada e saída mais simples, rápidas e objetivas, tanto para os usuários quanto para as suas aplicações. Tá? Então, se eu quero abrir um arquivo, isso tem que ser objetivo, tem que ser rápido, tem que ser padronizado. Se eu quero salvar, se eu quero mandar alguma coisa pela internet, se eu quero anexar um e-mail, por exemplo, anexar um arquivo no e-mail. Então, tudo isso vai ser padronizado, vai ser simplificado por esse carinha, subsistema de entrada e saída, aqui. Beleza? E como isso vai funcionar? Tá? Como é que funciona isso? Existe um conjunto de subrotinas dentro desse subsistema de entrada e saída. Essas subrotinas, elas quem tornam possível a comunicação com todos os dispositivos. A gente chama essas subrotinas aqui de rotina de entrada e saída. Tá? A gente chama essas subrotinas do sistema de entrada e saída de rotinas de entrada e saída. Tá? Então, quando essas rotinas são acionadas, são criadas chamadas de sistemas. São criadas system calls. Isso é a ação propriamente dita. Tá? Isso é a ação propriamente dita. Isso é o subsistema de entrada e saída querendo falar com o dispositivo. Quando chega esse processo, quando chega essa demanda no dispositivo, a gente chama essa demanda de chamada de sistema ou system calls. Essas chamadas estão no núcleo do sistema operacional. Tá? Estão no núcleo do sistema operacional. Vocês podem possivelmente ouvir falar de kernel. Tá? Beleza? Vamos lá. Então, como é que funciona? Aqui eu tenho minha aplicação. Vamos imaginar aqui o Word. E eu quero acessar dentro desse meu dispositivo aqui, que é o meu disco, eu quero acessar denis.doc. Tá? O objetivo é esse. Estou com o Word aberto e quero acessar denis.doc. Então, até aqui é o sistema operacional. Tá? A minha system calls, que estão associadas às rotinas, falam até o drive, chegam até o drive. Tá? O drive, até aqui é genérico. Tá? Até aqui vai ser igual para todo mundo. Vai ser o primeiro nível. O driver, aqui também ainda é software. O driver, que aqui já vai ser o segundo nível, aqui já é específico do dispositivo que eu quero falar. O driver chega até o meu dispositivo e pede a busca desse arquivo. Tá? Quando esse arquivo, quando o disco lá, quando a controladora, quando o disco acha o local onde está esse arquivo, pega esses dados, devolve para o driver. O driver responde para o subsistema de entrada e saída, que é a gerência de dispositivo. Ele manda para o sistema operacional manda para o Word vai lá, abre na telinha o teu arquivo. Beleza? Então esse é o fluxo. Isso é o que acontece dentro desse subsistema da gerência de dispositivo. Tranquilo? Então vamos lá. As system calls, tá? Elas ficam dentro do subsistema de rotinas. Os subsistemas de rotinas ficam dentro dos subsistemas de entrada e saída, ou gerência de dispositivo. O principal objetivo das system calls é simplificar a interface
entre as aplicações, que aqui seria o meu Word, e os meus dispositivos, que aqui seria o meu HD. Então, se qualquer aplicação quiser falar com o meu HD, vai ter um System Call para isso. Se qualquer aplicação quiser falar com o meu webcam, vai ter um System Call para isso. Se qualquer aplicação quiser falar com a minha impressora, vai ter um System Call para isso. Tá? Então, eu tenho várias System Calls, cada uma específica para cada dispositivo. Lembra que eu falei que aqui chega a parte específica? Tá? Então aqui chega a parte específica. Então se eu quiser falar com HD, com webcam, com impressora, com mouse, com teclado, com placa de rede, com placa de vídeo, com placa de som, com placa Wi-Fi, com scanner, com escambau, vai ter uma System Call que vai ser chamada quando aquele dispositivo for ser acionado. Beleza? Eu tenho dois tipos de System Calls. Tá? Duas implementações. Eu tenho a forma síncrona, que é quando o processo que realizou a operação, nesse caso aqui o Word, vamos imaginar, fica aguardando no estado de espera. Tá? Lembra aquela filinha que a gente viu aqui? Execução, espera e pronto. Eu não tenho vários processos coloridinhos aqui funcionando. Eu não tenho vários desses caras aqui. Lembra lá aquele exercício que a gente fez, né? Pronto. Então vamos supor que esse processo aqui executou uma chamada de System Calls do tipo síncrona. Tá? Então o que vai acontecer? Ele vai estar aqui em execução, vai executar a chamada. Enquanto essa chamada estiver sendo realizada, por exemplo, eu quero abrir o Word, eu quero abrir um documento do Word. Enquanto essa chamada está sendo realizada, enquanto a System Call está trabalhando, esse cara vem para o estado de espera. Tá? Terminou isso, a System Call terminou, pegou os arquivos, os bits, os dados do documento que o cara quis abrir, esse bacana vem para o final da fila de pronto para ser executado depois. Sendo que isso acontece em milissegundos, tá? Mas o fluxo é esse. Isso aí é uma System Call do tipo síncrona. O tipo assíncrona, tá? O tipo assíncrona, deixa eu tentar apagar isso aqui. O tipo assíncrona, eu tenho execução, espera e pronto. Tem um processo aqui, é o mesmo processo, tá? Isso aqui vai ser o Word. Esse cara veio para cá, pediu acesso ao disco e aqui foi criada a System Call, tá? Enquanto essa System Call está trabalhando aqui, enquanto ele estiver lendo o arquivo, esse cara aqui ele volta para o estado de pronto, tá? E aí ele só vai ser chamado quando essa System Call aqui trouxer o resultado da leitura que ela fez do disco. Quando esse resultado chegar, e aí cabe ao sistema operacional que está implementando essa System Call criar um mecanismo para que esse processo receba essa sinalização de que a System Call que ele pediu para ler os arquivos do disco já foi concluída, aí esse cara sai da fila de pronto e vai para a fila de espera. Deles, qual o mais rápido? Não sei. Qual o mais eficiente? Não sei. Não vi benchmark para isso, não. Não vi teste, não vi nada disso, não. O que eu imagino? Eu imagino que, quando eu estou aqui, minha fila de pronto, tem muito processo sem estar em execução, quando esse cara sair daqui para ir lá para o final, ele vai demorar a ser executado, porque eu tenho muitos processos aqui. Então, manter um cara desse na fila de espera e a fila de pronto matando o processo, andando, quando esse cara chegar aqui, vai ter pouco processo, porque a fila de pronto está sendo executada a todo vapor. Então, eu suponho, baseado nessa minha lógica aqui, eu suponho que a implementação síncrona seja mais eficiente, tá? Ele alivia a fila de pronto.
Quanto menos processos no estado de pronto para ser executado, significa que o meu processador está executando tudo a todo vapor, tá? Isso aí é só um achismo meu, tá? Eu não achei nenhum benchmark, não achei nenhum teste, não achei nenhum relatório em relação a isso, quando eu estava montando essa aula. Pode ser que eu dê uma lida em outros documentos aí e procure de novo, porque tem algum tempo que eu já montei essa aula, mas pode ser que eu traga essa resposta para vocês aí depois. Beleza? E aí eu tenho os drivers, tá? Que foram citados, os drivers. Qual o objetivo do driver? Porque, meu dispositivo não está sendo reconhecido porque não tem um driver. Então, qual o papel do driver? O papel do driver é basicamente apresentar para o sistema operacional que existe um dispositivo novo e que, se o sistema operacional quiser falar com esse dispositivo, chegue no driver, que o driver sabe a linguagem do dispositivo, o driver sabe como tratar esse dispositivo. Tá? Então, entre o driver e o dispositivo propriamente dito, existe um carinha chamado controlador, que é o caminho. Ele é similar a um barramento. Lembra quando a gente estudou barramento? Ele é similar a um barramento para que o meu driver consiga falar com o meu dispositivo, tá? Então eu fico dispositivo, controlador, driver e subsistema de entrada e saída. Mesmo caminho que está aqui. Aqui eu tenho o meu dispositivo, eu tenho um controlador que conecta fisicamente o meu dispositivo ao meu mundo computacional, tem o driver desse dispositivo e tem o subsistema. Não existe esse bypass aqui não. Ó. Eu não tenho como fazer o subsistema falar direto com o dispositivo ou o subsistema falar direto com o controlador. Isso não existe. Por quê? Quem sabe o idioma de cada dispositivo, quem sabe como falar com esses caras, são os drivers desse dispositivo. E o driver nada mais é que um software, tá? E softwares são passíveis de melhoria, são passíveis de implementação, pode ter uma codificação mais eficiente. Então, por isso que é interessante manter os drivers dos seus dispositivos atualizados, porque vai garantir que as melhorias e as modificações que os desenvolvedores do driver, do hardware, criaram, vão estar disponíveis porque o teu driver sabe usar esses novos recursos. Tá? Então, se eu tenho um driver mais antigo, eu vou ter as melhorias mais antigas. Se eu tenho os drivers mais novos, eu vou ter os drivers, as melhorias mais novas. Beleza, galera? Então, vamos imaginar o seguinte cenário. Onde que o driver entra aqui? Vamos imaginar que aqui eu tenho denis.txt. Tá? Isso é um arquivo que está dentro desse disco aqui. Então, chegou um bloco de notas aqui, solicitou para abrir aquele denis.txt lá. Essa requisição chegou até o meu subsistema de entrada e saída, chegou até a minha gerência de dispositivo, e ele criou uma rotina que vai falar com o drive do disco. O drive vai dizer o seguinte, a rotina vai dizer o seguinte, ó, lê o bloco N. Tá? Esse nome bloco aqui está relacionado ao sistema de arquivos. Tá? Esse termo bloco está relacionado ao sistema de arquivos. Por que ele não pode chegar à rotina, a system call, chegar e dizer logo para o driver, lê o setor X? Por que ele não faz isso aqui? Porque ele não conhece esse termo setor. Esse termo setor está associado a hardware. Tá? O que o driver sabe? O driver sabe que o setor X do meu disco está associado ao bloco N que o cara leu. Então vamos supor, eu tenho uma tabela aqui que diz o seguinte, o bloco, aqui é o bloco, aqui é o setor. O bloco N significa o setor 2, o bloco M significa o setor 3, o bloco P significa o setor 10, o bloco Q significa o setor 9. O que a aplicação está pedindo? Está pedindo para ler o setor N. Então, nesse setor N, nesse bloco N, que corresponde ao setor 2, aqui está associado a software e aqui está associado a hardware. Só quem consegue fazer esse meio campo, de falar com os dois mundos aqui, é o driver. Tá? E aí o que vai acontecer? Dentro do meu setor X, vai ter uma porrada de 0 e 1 armazenado nele. Tá?
Esses 0 e 1s vão passar pela controladora, chegar no meu driver, entregue a minha rotina, entregue ao meu SO e depois vai ser entregue à minha aplicação. Feito isso, a aplicação vai ler esses zeros e uns aí que ela recebeu, interpretar essa sequência de 0 e 1 e vai abrir o documento, tá? Se por um acaso esse zero aqui não vai, esse documento aqui vai ser corrompido. Beleza? É assim que funciona. Do mesmo jeito vai funcionar se eu quiser gravar um USB, do mesmo jeito vai funcionar essa canetinha aqui que está andando, ó. Tem um System Calls que está lendo essas informações que está saindo da minha mesa para ir até a USB e vai entregar isso para a minha aplicação que está aqui na tela, tá? Então isso é em tempo real, ó. Eu estou riscando aqui, é em tempo real, é milissegundos, sendo que, meu velho, tudo isso aqui está acontecendo para que esse risco da caneta apareça na minha tela. Beleza? Então essa era a aula de gerência de dispositivos. Sempre que você for ler um arquivo no disco agora e ele demorar um pouquinho a abrir, reflita, coloque a mão no seu coração e veja que tem uma porrada de coisa acontecendo. Próximo assunto, sistema de arquivos, depois gerência de processador, e aí a gente acaba essa disciplina. Beleza? Abraços e até a próxima.